Você tem um ex-presidente preso por tentativa de golpe de Estado. E necessário porque mostra a força das instituições brasileiras. Muito difícil mudar, ele está completamente inelegível. O fato de que se insistiu em julgar o núcleo crucial do golpe na primeira turma e não no plenário do Supremo. Querem me prender por tentativa de... Que golpe, porra! Que golpe! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mostrar qualquer imagem da Globo, presta atenção nisso. O clima hoje na Globo News simplesmente desabou quando Demétrio resolveu largar o script e falar o que ninguém lá dentro tinha coragem de admitir. No mesmo dia em que militantes e porta-vozes do sistema repetiam que estava tudo perfeito no julgamento do Bolsonaro, ele entrou ao vivo com uma análise técnica que caiu como uma bomba no estúdio. Demétrio disse, com todas as letras, que sim, existe mancha nesse processo e que essas falhas não surgiram do nada, foram criadas pelas próprias decisões de Alexandre de Moraes. E não é detalhe menor, não. Segundo ele, o núcleo do caso, a parte mais sensível de todo o julgamento, deveria ter sido apreciado pelo plenário completo do Supremo, com todos os ministros votando, e não apenas pela primeira turma. Ou seja, o problema não é só o resultado, é o caminho que foi escolhido até chegar lá. E é exatamente isso que pode reacender a discussão política e jurídica em cima desse processo. É hora de ficar bem informado, vamos às notícias. Hoje a primeira questão, não dá para negar, hoje é um dia muito difícil para o Brasil, mas necessário. Difícil porque você tem um ex-presidente preso por tentativa de golpe de Estado. E necessário porque mostra a força das instituições brasileiras. Então, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, foi condenado, inclusive, porque apresentou uma minuta golpista para comandantes das forças, e o golpe não foi adiante porque houve uma reação do comandante do Exército, não tinha apoio nas Forças Armadas, não tinha apoio no alto comando do Exército, no alto comando da Aeronáutica, e isso não foi adiante. Mas foi um momento extremamente delicado para o país, e o teste, nosso maior teste desde a redemocratização em 1985. E passamos por esse teste, isso é importante para o Brasil. Passar por isso e mostrar que as instituições elas estão funcionando. Em relação a essa decisão de hoje, o trânsito em julgado, já era algo previsto. A gente estava falando que estava chegando muito perto, o relógio estava chegando na hora certa, e chegou hoje a hora certa. Ou seja, acabou o prazo recursal, acabou o prazo para apresentar recurso e houve o trânsito em julgado. É o que a gente está vendo no dia de hoje. Hoje poderia ter um momento, eu acho, de país de uma reação maior. Se não fosse o próprio Jair Bolsonaro, que com um ferro de soldar violou a tornozeleira eletrônica e acabou sendo preso antes. Mas poderia ter tido uma reação, como teve quando o presidente Lula, então ex-presidente da República, foi preso ali no sindicato dos metalúrgicos lá em São Bernardo, alguns anos atrás. Então poderia ter tido uma reação, uma manifestação política, uma dificuldade, mas como Bolsonaro foi precipitado, isso acabou sendo amenizado, esse processo, pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Do ponto de vista político, tentar uma anistia, isso está na cabeça do Bolsonaro, isso passa a ser um sonho. Hoje não tem viabilidade política disso. Agora, isso mostra dificuldade, porque enquanto ele pensa nisso, fica travando toda a direita. Até que ponto isso vai ser possível? A conferir. Eu acho que nos primeiros meses do próximo ano, isso vai ficar muito claro que isso está descartado completamente, uma influência de mudar o curso da história nesse momento. São 27 anos de regime fechado. Então, é muito difícil mudar, ele está completamente inelegível. As defesas, elas estão reclamando o que é papel das defesas. Os advogados de defesa devem fazer isso é a função deles.
Mas o processo foi conduzido dentro da lei, as provas foram robustas, houve pleno direito de defesa. Tudo isso é indiscutível. O que é discutível, e são pequenas manchas no processo que seriam evitáveis, são duas coisas. Em primeiro lugar, o fato de que se insistiu em julgar o núcleo crucial do golpe na primeira turma e não no plenário do Supremo. Em segundo lugar, que Alexandre de Moraes não aceitou levar os embargos infringentes à decisão do plenário do Supremo, alegando jurisprudência do próprio Supremo, mas isso não é uma regra regimental. O regimento do Supremo permitiria levar os embargos infringentes ao pleno do Supremo. Essas duas manchas serão utilizadas pelas defesas, não só pelas defesas, mas também pelo bolsonarismo, para fazer agitação política no Brasil. Isso seria evitável. Essas manchas serão levadas pelos advogados de defesa à Corte Interamericana de Justiça. Os advogados iriam sempre, mas com essas manchas tem alguma chance, mesmo que pequena, da Corte Internacional de Justiça contestar as decisões, ou pelo menos a processualística do Supremo. Tudo isso seria evitável se o Supremo tivesse decidido julgar o núcleo crucial no plenário completo e aceitar que o plenário decidisse sobre os embargos infringentes. Ao não fazer isso, o Supremo abre caminho para aqueles que, erradamente, maliciosamente, querem lançar lama sobre um processo que condenou golpistas. Os embargos infringentes, na visão dos críticos, poderiam ter sido submetidos ao plenário do STF, como autoriza o regimento interno, mas Alexandre de Moraes optou por não fazê-lo. Mais do que um detalhe técnico, esse tipo de escolha é apontado como um erro que fortalece a estratégia da defesa ao levar o caso para instâncias internacionais. Assim, enquanto setores alinhados ao governo tentam tratar a condenação de Bolsonaro como assunto encerrado, a análise de Demétrio reforça que o processo ainda apresenta brechas, falhas de condução e decisões controversas, atribuídas diretamente a Moraes. Ele também alertou que, ao atropelar ritos tradicionais e concentrar decisões, o próprio Supremo acabou alimentando o discurso do bolsonarismo e que essa crise poderia ter sido evitada se o tribunal tivesse seguido o percurso institucional mais amplo. Em entrevista ao Metrópolis, o deputado Sóstenes Cavalcante foi além e descreveu o que considerou uma ofensiva de Moraes para impedir o avanço do projeto de lei da anistia. Segundo o parlamentar, o relator da proposta teria se reunido com ministros do STF antes mesmo da tramitação, e o resultado dessas conversas estaria agora aparecendo no caminho do PL no Congresso. E olha só no que deu. Ora, ele não conhece nem o texto, nem sabe o que é o texto, e já vem falar que é inconstitucional. Isso mostra que, escancara o ativismo de alguns ministros do STF e agora também com a chancela do Procurador-Geral da República, a quem tem alguma estima pessoal, só que no mundo jurídico ele ultimamente anda apagando tudo que a gente aprende em qualquer universidade de direito no Brasil. Nós estamos em um momento totalmente estranho, para não dizer outros, para não adjetivar pior, num ponto de vista jurídico no Brasil. É vergonhoso esse tipo de comportamento com o Poder Legislativo. Então, assim, ninguém acionou, nós não temos a lei da anistia ou da redução de penas, que é o caso, e ele já vem, fala, se votar anistia é inconstitucional. Então tem que rasgar o artigo constitucional que diz que é prerrogativa do Congresso Nacional, que é o que o Paulinho da Força, me parece que até hoje não apresentou seu texto, e nós que estamos na política sabemos, e aí é o que me deixa um pouco irritado, é que o texto do Paulinho da Força é alinhado com os ministros do STF. Para mim é mais um atentado à República, ao sistema republicano. Ora, ele é o parlamentar, o texto tem que vir dele, mas não, todos nós sabemos. E o Paulinho é uma pessoa, um colega que eu convivo com muita particularidade, de que ele teve que sentar
literalmente, entre aspas, e pedir a bênção do STF para o texto. Isso não é correto com a República. Isso não é assim que se faz legislação. Então, as minhas denúncias e as minhas insatisfações são com esse comportamento não republicano que parece que virou normal. É quando você fala, é papel do Supremo ser o guardião da Constituição, quando ele for acionado para isso. Mas não, o Supremo, no seu ativismo hoje, ele não espera ser acionado. Aliás, é só ver as declarações de vários ministros do STF, inclusive do Procurador-Geral da República, que é outro que está no ativismo judicial, já dizendo, antes da gente votar a lei, que a lei é inconstitucional. Ora, ele não conhece nem o texto, nem sabe o que é o texto, e já vem falar que é inconstitucional. Isso mostra, escancara o ativismo de alguns ministros do STF e agora também com a chancela do Procurador-Geral da República, a quem tem alguma estima pessoal, só que no mundo jurídico, ele ultimamente anda apagando tudo que a gente aprende em qualquer universidade de direito no Brasil. Nós estamos em um momento totalmente estranho, para não dizer outros, para não adjetivar pior, num ponto de vista jurídico no Brasil. É vergonhoso esse tipo de comportamento com o Poder Legislativo. A decisão é vergonhosa até aquela página. Aí, se alguém quer arrumar uma justificativa, lamentavelmente o presidente Bolsonaro, por questões pessoais, imagino que pressão psicológica, emocional, vai lá e faz aquele negócio, né, com ferro de solda na tornozeleira. Aí ele acrescenta na 14ª página para frente um parágrafo sobre a tornozeleira. Ou seja, a decisão de prisão preventiva dele já estava decidida na sexta-feira. E não era por causa disso, era por causa do vídeo do senador Flávio Bolsonaro por convocar uma vigília. Ora, a que ponto a democracia brasileira está chegando? Que um ministro do STF manda prender preventivamente um ex-presidente da República. Se fazem isso com o ex-presidente da República, imagina o que não pode fazer com você, cidadão comum que está me assistindo agora. Um ex-presidente da República preventivamente porque seu filho convocou uma vigília de oração. Daqui a pouco a gente não pode orar, rezar, não pode ter mais manifestações religiosas por conta de um ditador da toga que se tornou o ministro Alexandre de Moraes. Eu faço questão e com indignação de falar isso aqui, porque é lamentável. Até porque eu soube outro dia que o ministro Alexandre de Moraes anda com terços no bolso. Ora, se ele pode rezar o seu terço, por que ele impede outras pessoas de rezar seu terço ou fazer oração? O ministro Alexandre de Moraes está precisando de uma reflexão urgente nas suas decisões, que eu acho que ele deve estar com algum problema muito sério de ordem emocional. Querem me prender por tentativa de... Que golpe, porra! Que golpe! Presidente, que golpe é esse? Sem tropa, sem armas, sem forças armadas, sem nada. Com coitados na rua. Com coitados na rua. Mulher idosa presa, 17 anos de cadeia. Uma covardia que fazem com essas pessoas. Ok. Presidente, quer agora justificar e prendendo 43 anos de cadeia. Eu peço desculpas interrompendo, presidente. As pessoas estão me julgando? Como é que eu vou provar que eu não quebrei nada no Palácio da Presidência se eu estava nos Estados Unidos? Foi por telepatia? Não há interesse em me prender, eles querem me eliminar. Eu sou um problema, solto ou preso sou um problema. Vou levar jabuticaba para ele comer. Chega a essa infantilidade. Vira-lata, fukiu. Pô, é o tempo todo assim. Agora, parece que para esse governo que eu sinto, o caos é importante. Eu aqui só estou, no meu interesse, respondendo esse processo, porque eu tenho nas pesquisas, tá aí as pesquisas aí, que eu estou na frente do Lula em qualquer situação. O Estado do Nordeste, a gente já ganha dele, ou empata, ainda mais de eu. Ou seja, o pessoal está insatisfeito com o que ele está fazendo, só faz besteira. E no fim das contas, é isso, pessoal. Enquanto uma parte da militância tenta vender a ideia de que está tudo decidido, que a condenação de Bolsonaro é questão encerrada e incontestável, a fala de Demétrio, de dentro da própria Globo News, escancara justamente o contrário. Ele colocou na mesa aquilo que o sistema mais teme: o reconhecimento de que o processo tem pontos frágeis, que Alexandre de Moraes tomou decisões polêmicas e que essas brechas abrem, sim, espaço concreto para questionamentos em instâncias internacionais. Não adianta rotular todo crítico como golpista, nem fingir que não há debate jurídico. O próprio Supremo, ao agir dessa forma, abriu essa porta e agora terá de conviver com os efeitos disso. E tem um ponto central aqui. Por mais que se tente abafar, a verdade encontra caminhos, inclusive dentro da emissora que mais tenta controlar a narrativa.
Agora fica a pergunta para você. Na sua visão, Moraes errou por excesso de confiança ou por receio do que o plenário poderia decidir? Deixe a sua opinião aqui embaixo, porque a participação de vocês é fundamental nesse debate. E antes de sair, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber nossos próximos vídeos em primeira mão. Isso ajuda demais o conteúdo a chegar a mais pessoas e fortalece esse espaço de discussão.